Fala web designer, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como desenvolver um blog do início ao fim, com um passo a passo super completo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como desenvolver a página de categorias, a página de listagem, a página de resultado de pesquisa, a página interna da single do blog, né, quando você entra ali na página para visualizar o blog. Vou ensinar para vocês como fazer um footer que faça sentido para um blog e também ensinar para vocês como deixar tudo funcionando perfeitamente. Então, vem comigo. Aqui no meu WordPress, a gente vai criar uma página chamada blog e vai ser dentro desse blog que a gente vai fazer todas as configurações. Então, eu vou clicar aqui, vou abrir um WordPress a mais, deixar aqui do lado. E eu vou clicar aqui em editar com Elementor. Aqui dentro do Elementor a gente vai fazer uma configuração bem simples, então vai ser duas seções. Em cima a gente vai fazer um card destacado e embaixo a gente vai fazer a listagem. E esses dois cards vão ser cards feitos à mão com itens de loop. Então a gente vai vir aqui e clicar para adicionar um. Vou colocar 24 nas laterais, 80 para cima, 80 para baixo. E vou duplicar isso daqui. Bom, agora nesse de baixo eu vou botar 120, porque o footer vai vir aqui embaixo mais para frente, isso vai ser em um próximo episódio. Agora a gente vai construir esse card destacado e esse card de listagem. Então a gente vai vir aqui no WordPress que a gente deixou aberto, vir aqui em modelos, a gente vai clicar em adicionar um novo modelo. Vou até abrir novamente aqui o modelo aqui do lado. Vou adicionar um novo modelo, a gente vai vir aqui em loop item e a gente vai colocar loop. Eu gosto de deixar separado assim, né? Para quando a pessoa vir todos os modelos vai estar tudo separado. A gente vai colocar aqui post listagem. Então esse aqui vai ser o post de listagem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui em adicionar e a gente vai fazer esse post de listagem. Então ele é bem simples. Qual que é a minha ideia? A gente vai colocar uma imagem aqui em cima, que vai ser a imagem destacada. Nessa imagem a gente vai vir aqui em tag dinâmica e vai colocar imagem destacada. Já apareceu a imagem do meu post. Eu tenho alguns posts aqui nesse site que eu estou usando de exemplo, então tem vários posts. Ele está puxando uma imagem desses posts. Aqui na parte de resolução da imagem eu vou colocar em completo. Vou adicionar agora um card embaixo. Nesse card embaixo a gente vai colocar uma cor de preenchimento, então eu vou colocar a cor Dark 2, que é basicamente uma cor um pouquinho mais clara do que o fundo. Claro que vocês podem usar as cores que vocês quiserem, mas eu estou usando especificadamente para esse site, então eu vou usar essa cor Dark 2. Eu vou colocar uma borda de 1 pixel, que vai ser com a cor Dark 3. Então, basicamente vai ficar com uma cor um pouquinho mais escura, a borda um pouquinho mais clara. Agora a gente vai vir aqui em Layout, a gente vai colocar 24 na direita, 24 na esquerda, inferior de 40 pixels e superior de 32. Eu gosto de deixar essa diferença aqui. A gente vai arredondar esse card, então a gente vai vir aqui em estilo, borda novamente, e a gente vai colocar o arredondamento só na parte de baixo, então 12 e 12, vai ficar assim. Na imagem a gente vai colocar na parte de cima, então a gente vai colocar 12 e 12 aqui na parte da imagem. E agora vai ficar assim, ele vai ficar arredondado em cima e embaixo. O que a gente vai fazer agora? Na parte da imagem, eu gosto de botar um aspect ratio para que a imagem nunca fique do tamanho diferente. Então, vou vir aqui na imagem, vou vir em Custom CSS, vou botar Selector, IMG, para selecionar a imagem. A gente vai colocar Aspect Ratio de... Eu gosto de colocar 16/10, que deixa a imagem um pouquinho mais esticada. A gente vai vir mais uma linha aqui para baixo e vai colocar Object Fit Cover. Para que serve isso? Para basicamente expandir a imagem. Então, se aqui fosse, por exemplo, a 16 por 15, a imagem ela vai expandir, ela não vai distorcer. Se eu tiro esse cover, olha como é que fica. A imagem fica distorcida. Então, eu vou colocar aqui novamente o 10. Então, agora a gente vai colocar as informações aqui dentro. A gente vai colocar... Então, aqui embaixo eu quero colocar o quê? Eu quero colocar a categoria, quero colocar a data da publicação, o título e o resumo, que é nessa parte aqui que fica o resumo, né? Se você vem, você consegue colocar um resumo aqui na direita para aparecer nesses cards. Então, eu vou vir aqui no loop, vou colocar agora o título, vou colocar a parte de baixo como resumo, daí na parte de baixo eu vou colocar como P. A parte da categoria eu vou colocar dentro de um container, então eu vou colocar aqui em cima. Vou colocar um texto para colocar a categoria que vai ficar dentro de um P também, na verdade, que vai ficar dentro de um span. Vou duplicar e esse daqui também vai ser a data. Então agora eu vou vir aqui também
e vou colocar outro texto, que vai ser essa bolinha aqui para separar. Vou colocar um do lado do outro. Vamos botar um pouquinho de cor aqui, né, que ficou um pouquinho sem cor. Então agora eu vou centralizar aqui, para deixar tudo centralizado. Vou colocar uma distância de 6 pixels. E agora eu vou linkar as informações. Então, vou vir aqui na parte de conteúdo, em tag dinâmica, eu vou colocar post terms. E aqui eu vou selecionar categorias. Eu vou tirar essa parte de link e eu vou deixar o separador como vírgula e espaço. Para quando tiver mais de uma categoria, ele colocar vírgula e espaço a próxima categoria. Aqui na parte de estilo, eu vou colocar agora um tamanho de 16 pixels e aqui embaixo eu vou colocar em EM e colocar 1.2, que é basicamente 120%. Eu vou copiar isso daqui e vou colocar nesses outros também. E vou colocar uma cor White 5, que é basicamente a cor branca mais escura que eu tenho. Aqui na parte da data, é bem simples, eu vou vir aqui na parte do título novamente, tag dinâmica, e vou vir aqui em post date. Aí ele vai colocar a data como junho 26 de 2025. Agora aqui na parte do título a gente vai colocar um título um pouquinho maior, então vai ser 24 pixels e 1.2, isso aqui é 1.2 EM, né, que é 1.2, que é basicamente 120%. Vou vir aqui na parte de cor, eu vou colocar a cor branca. Aqui na parte de conteúdo, eu vou colocar a parte do título, então eu vou vir aqui em Post Title. Agora eu vou vir para a parte do resumo, vou vir aqui e vou colocar a parte de Post Excerpt, que vai ser o resumo. Vou vir aqui na parte de estilo, vou colocar o branco 5, vou colocar 16 pixels de tamanho e 140 de altura. Agora eu vou colocar uma distância entre esses conteúdos que vai ser basicamente de uma distância de 16 pixels. Vou colocar aqui 16, vou juntar essa parte aqui de cima para ficar um pouco menos distante, vou deixar 8 pixels aqui. Pronto, esse vai ser o nosso card. Vou vir aqui e publicar. Agora, como é que a gente vai colocar esse card aqui na nossa tela? A gente vai vir aqui, vai vir na parte de adicionar um elemento, a gente vai pesquisar loop, a gente vai botar loop grid e a gente vai pesquisar esse loop grid. Então, a gente vai pesquisar loop e vai estar aquele nome que a gente adicionou lá no início, que é post destaque. Aqui vai estar todos os posts que a gente colocou. Eu gosto de vir aqui na parte de equal rate e colocar esse equal rating. Bom, vocês puderam perceber que mesmo quando a gente clica em equal rating, eles não ficam todos do mesmo tamanho. A gente vai ter que vir aqui no loop de listagem, a gente vai colocar, no card de conteúdo, a gente vai colocar selector, a gente vai abrir chaves e vai colocar flex row 1, que basicamente ele vai fazer esse card ele ocupar o resto dos 100%. Então se eu vim aqui em publicar, aí vocês conseguem perceber que todos têm o mesmo tamanho agora. Então essa parte de listagem já está completamente feita. A gente só tem que fazer mais uma coisa que é basicamente vir aqui na parte do conteúdo, opções adicionais, tag HTML a gente vai colocar como um A e a gente vai colocar post URL para basicamente ele redirecionar para o post URL. Então se eu vir agora novamente aqui e clicar, ele vai estar jogando para tela de post. Claro que como não está configurada, ele está jogando para uma tela quebrada, mas basicamente a gente vai fazer isso em um próximo episódio. Agora voltando aqui para essa tela, a gente vai colocar, primeiramente eu vou colocar 4, só para conseguir vir aqui em Pagination, botar Numbers, vai vir aqui embaixo os números. Eu gosto de deixar aqui em Ajax para basicamente trocar tudo nessa página, mas se você achar necessário, você pode colocar um para trocar de página. Eu gosto de deixar tudo na mesma página. Vou vir aqui na parte de estilo, Pagination, vou colocar 16 pixels, deixar nessa espessura mesmo. Bom, aqui na parte de cores eu vou colocar a cor White 5 como padrão, né? No hover eu vou botar também White 5 e no ativo eu vou colocar branco. Então, basicamente vai ficar dessa forma. Eu vou botar um space between de 10 pixels. Na verdade eu vou deixar 12. E aqui em spacing eu vou deixar 64, que é uma distância que eu acho legal. Se vocês quiserem, vocês podem até aumentar um pouco aqui o tamanho. Eu vou deixar 18. Eu acho que essa distância aqui tá bom. Bom, após fazer a parte de paginação, a gente já pode vir aqui e colocar 32 cards. Agora a gente vai vir aqui em cima e fazer o card destacado. A gente vai utilizar bastante dessa composição, então basicamente eu vou copiar isso daqui. Vou vir na parte de modelos, adicionar novo modelo. A gente vai vir aqui em loop item e a gente vai botar o loop post destacado. Post destacado, pronto. A gente vai criar esse modelo, a gente vai vir aqui e vai colar esse card que a gente tinha acabado de fazer.
Só que a gente vai fazer algumas configurações diferentes nele. Como é um card destacado, eu quero que ele seja maior. Então, eu vou vir aqui na visualização e vou deixar ele um pouquinho maior. Vou deixar ele com 1280, que vai ser o tamanho que eu vou querer. Vou vir aqui no card e vou colocar um ao lado do outro. Vou pegar esse card aqui e vou redefinir estilo. Vou vir nesse card aqui de cima e vou colocar basicamente o mesmo estilo que tinha ali em questão de configuração. Então, vou vir aqui em borda, vou botar 12, sólido, 1 pixel, a parte do Dark 3, na parte de plano de fundo eu vou deixar Dark 2. Aqui nesse card eu vou fazer uma configuração um pouco diferente. Basicamente eu vou deixar ele com 48 pixels em todas as laterais. Então eu vou vir aqui em preenchimento, vou colocar 48 e vou colocar aqui em espaço entre. Agora, a próxima configuração basicamente vai ser tirar a parte da data daqui de dentro e colocar na parte de fora. Vou tirar esse pontinho porque ele já não está mais aqui. Ele vai ficar aqui embaixo, aqui, basicamente. E a gente vai juntar todos esses dois itens, né? Então eu vou vir aqui, deleto e vou colocar o título aqui em cima. Então vai ficar esses três aqui em cima. Eu vou aplicar um pouquinho, eu vou deixar um pouquinho maior os textos, então nesse daqui eu vou deixar com 32, porque é um card destacado. Nesse de baixo eu vou deixar exatamente a mesma coisa e nesse de cima também. Porém, agora a única coisa que eu vou fazer a mais vai ser colocar todos à esquerda para ficar tudo certinho. Vou só aumentar um pouquinho a distância de 8 para 16. Então vai ficar dessa forma o card destacado. Eu acho que eu vou deixar um pouquinho menor, então eu vou vir aqui, eu vou colocar em Custom CSS, botar um Selector, abrir chaves e vou botar um Max Width, de 480 pixels. Eu acho que assim já fica mais interessante. Aqui na parte da imagem eu vou colocar uma proporção um pouquinho maior, que vai ser 16 por 12. Eu vou fazer um pouquinho com ele com um pouquinho mais de borda, então eu vou colocar talvez 20. Nessa imagem eu já vou aproveitar e colocar também a borda de 20 pixels. Então vai ficar os dois com 20 pixels, né? E uma coisa que eu quero fazer também é vir aqui no card geral e vou colocar a parte de selector e vou abrir chaves e vou colocar overflow hidden, para basicamente não sair nada para fora. Então vai ficar dessa forma. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a versão mobile desse card. O card de listagem não precisa fazer a versão mobile porque ele já funciona em todas as telas. Porém, esse daqui precisa. Então a gente vai fazer o quê? No notebook vai continuar a mesma coisa. No tablet a gente já consegue colocar para baixo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar coluna invertida para a imagem ficar em cima. Ele já vai ficar destacado, ele vai ficar maior, mas para deixar um pouco diferente, o que eu vou fazer? Eu vou vir nesse card geral e vou colocar 16 pixels nas laterais, então ele vai ficar com um pouquinho de borda. E aí o que eu vou fazer a mais agora? A gente vai vir nesse de fora, eu acho que eu vou, na verdade eu acho que nesse de fora eu vou deixar 8, que eu acho que fica mais interessante. O que a gente faz? A gente bota 20 menos 8, 20 menos 8 é 12, então eu vou deixar 12 nesse daqui e vai ficar dessa forma o card destacado. A ideia é ele realmente ser um destaque, então a gente tem que deixar de alguma forma ele mais destacado do que o card que não é destacado, beleza? Então, agora eu vou vir aqui para a parte do mobile e aqui eu vou reduzir um pouco, então eu vou botar 32 para cima. Como já tem 8, eu vou botar 16, então 16 mais 8 é 24. E para baixo eu vou botar 32. Na parte do título eu vou botar 24. E vai ser dessa forma que a gente vai deixar o card destacado. Ele é um card um pouquinho maior, ele tem mais densidade de conteúdo. E agora a gente vai fazer o que, né? Como está o card mobile, eu vou vir aqui nessa parte de listagem, vou copiar novamente essa parte do conteúdo e vou deixar aqui também da mesma forma que está. Aí o que eu vou fazer? Nesse daqui eu vou fazer só para aparecer no responsivo. Então vai ser apenas no tablet que eu quero que ele apareça e no mobile. Então eu vou ocultar no desktop e ocultar no notebook. Então agora eu vou vir aqui na parte dos que eu quero ocultar no mobile e vou vir aqui em responsivo e ocultar no tablet e no celular. Vou fazer a mesma coisa com uma data. Então basicamente aqui vai funcionar da forma que precisa ser funcionar. Então eles vão sumir. E no mobile, a data e a categoria que estavam sozinhas agora estão juntas, né? Agora a gente vai vir aqui em publicar, a gente vai vir na parte do blog, a gente vai fazer a mesma coisa, vamos copiar esse loop grid aqui, colar aqui em cima, porém a gente vai colocar uma aqui, apenas, uma coluna, em um item,
Não esquece de vir no tablet e colocar 1 também, porque no tablet ele troca para 2. Na paginação a gente vai remover e a gente vai vir aqui e vai colocar agora o loop destacado. Loop destacado. Como que eu gosto de deixar esse loop? Eu gosto de vir aqui em Query, colocar como data, então o último loop vai aparecer aqui. Eu vou tirar esse daqui, de Ignore Stick Posts, e a gente vai vir agora aqui nesse de baixo, a gente vai vir aqui na parte de Query, Exclude, e a gente vai clicar basicamente aqui para não haver duplicatas. Então a gente vai publicar, e a gente vai visualizar aqui como é que ficou. Basicamente não vai ter duplicatas, então não vai ter 2 desse post aqui destacado. E basicamente vai ficar dessa forma, com o post de destaque aqui em cima, que ficou muito bonito, e os posts aqui na listagem como complementação. Então, Web Designer, a gente acabou de fazer a página principal do nosso blog. Vamos dizer que a gente fez a home do nosso blog para ficar mais interessante aqui. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a página interna desse post, que eu chamo de single post. A gente vai fazer essa página interna, onde vai comportar todo o conteúdo desse blog e também algumas outras coisas. Então, vamos para essa próxima parte. A gente vai fazer agora a tela interna do post. E como é que a gente começa a fazer essa tela interna? A gente não cria aqui nas páginas. Para criar essa página interna, a gente tem que vir aqui na parte de modelos. A gente vai vir aqui em cima e clicar em adicionar novo modelo. Nessa parte de selecionar o tipo, a gente vai escolher Single Post, que basicamente vai ser a tela interna dos posts, e a gente vai dar um nome para essa tela. Eu gosto de sempre separar o máximo na tela de modelos. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar uma sigla inicial, que vai ser chamada single, que vai ser basicamente single. Vou dar um tracinho e vou botar post. Por quê? Porque pode ter mais para frente single produtos, single time. Então eu vou colocar aqui single traço post. Vou criar esse modelo. Bom, aqui já vai ter alguns templates, mas a gente não vai usar nenhum deles, a gente vai criar o nosso próprio template de single. Então a gente vai clicar aqui no X e a gente vai ter uma tela limpa para a gente poder fazer da forma que a gente quiser. Bom, a primeira coisa que eu gosto de fazer é vir aqui na parte da engrenagem, Preview Settings, e vou escolher o post exato que eu quero que apareça para quando eu for editar eu já ver um post sendo editado aqui na tela. Então o post que eu vou utilizar é esse mesmo aqui, que é dicas de UX que aumentam a conversão, porque esse post foi o único que eu fiz uma descrição detalhada embaixo, e daí eu vou usar ele para a gente verificar como é que vai ficar essa tela. Bom, aqui a gente pode clicar em aplicar, eu já vou clicar aqui em publicar, a gente vai adicionar uma condição, e a gente vai colocar para exibir apenas nos posts, então a gente vai clicar aqui em posts e pode deixar em todos. Vou dar um save, então se eu já vim aqui e dar um F5, já vai estar essa tela. Claro que a gente não adicionou nada, mas a tela já foi alterada. Então, basicamente, a gente já conseguiu conectar a single do post com a tela que a gente está desenvolvendo. E agora a gente vai desenvolver essa tela. Então, como é que a gente vai fazer o layout dessa tela? O que eu gosto de fazer é começar com os detalhes iniciais do post, que é a parte de categoria, data, título e resumo. Então são essas 4 coisas que a gente vai colocar na primeira dobra. A gente vai adicionar um container, então. A gente vai colocar um espaçamento superior. No meu caso, eu vou botar 80 pixels para cima, 24 nas laterais, 80 pixels para baixo também. Agora a gente vai separar a parte que a gente vai colocar o título. Então eu vou colocar aqui um container. E aqui vai ser onde é que vai ficar todo esse título. O que eu gosto de fazer é não deixar ele em 100% da tela. Então o que acontece? Ele já tem 1280 pixels de largura máxima. Porém, aqui na parte do título, eu não gosto que fique um texto muito grande lateralmente. Eu gosto de deixar ele mais centralizado. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no container, ele está como largura total, vou colocar como encaixotado, e eu vou botar 800 pixels de máximo. Então, o título sempre vai ficar com um máximo de 800 pixels, já que geralmente é o que a gente deixa maior, e é o que a gente vai fazer aqui dessa forma. Então, a gente vai deixar esse container aqui, que vai conter as informações iniciais. Então vamos colocar essas informações iniciais. Eu vou arrastar aqui primeiro o post title. Agora eu vou colocar a parte do resumo. Então aqui é post excerpt. Vou colocar aqui também um título que vai conter a categoria e duplicar esse título para colocar a data. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai conectar o conteúdo aos textos. Então a gente vai vir nesses 2 títulos aqui de cima e a gente vai colocar primeiramente a categoria. Então a categoria a gente vem aqui em Post Terms, a gente vai selecionar de tags para categorias, a gente vai botar um separador com vírgula e espaço. Aqui em link a gente vai remover, eu não gosto desse link aqui em cima porque a pessoa já pode sair da página sem querer. Bom, a parte da categoria está adicionada, agora a parte da data a gente vai vir aqui,
remover o texto, a gente vai vir em tag dinâmica, vai botar aqui post date. E a gente vai selecionar qualquer uma das formas que você queira colocar. No site em si eu já estou usando essa primeira aqui, que é a default. Eu vou selecionar ela também. Então ele vai ficar dessa forma. Tá tudo preto, então não tá dando para ver nada. Vamos colocar aqui tudo em branco para vocês conseguirem visualizar. Aqui é a categoria. Aqui é a data. Nessa parte é o título. E aqui embaixo, vou botar com um pouquinho mais escuro, vai ser o resumo. Então agora eu vou centralizar tudo. Vou centralizar os textos também. Clicar todos em centralizar. Esses dois aqui de cima eu vou colocar junto. Então eu vou clicar aqui. Vou adicionar um novo container. Vou arrastar ele para cima. Vou abrir o container. E vou arrastar os dois para dentro desse container. E vou deixar de forma horizontal. Vou centralizar das duas formas. Eu vou fazer uma coisa que é duplicar esse texto. Vou remover aqui. E vou colocar um caractere que é um círculo central. Aqui eu vou botar uma distância de 6 pixels. E vou estilizar agora o tamanho deles. Que é basicamente 16 pixels. Vou deixar da forma regular. E aqui eu vou botar em EM e vou botar 1.2. Então eu vou copiar isso daqui e colar nos outros. Coloquei um gradiente aqui na parte da categoria, mas ele vai funcionar para o meu design. Claro que o seu design pode ter outras cores, porém aqui no meu caso eu gosto de usar esse gradiente para destacar os textos que precisam ser destacados. Bom, aqui na parte do título, eu vou distanciar tudo por 24 pixels, então vai ficar dessa forma. No título, eu vou colocar o tamanho de 48 pixels. Então eu vim aqui, 48. Ele vai ficar um pouco maior, que é a forma que eu gosto de apresentar esses títulos. Aqui na parte de altura da linha, eu gosto de utilizar EM, porque basicamente ele é uma unidade de medida que utiliza o tamanho da fonte como base. Então ele é 120% maior do que a fonte. 1.2 é 120, 1 é 100%, 0.8 é 80%, então vocês conseguem utilizar essa média, porque, por exemplo, se eu vim aqui colocar 48 pixels de altura e, sei lá, 54 de altura da linha, se eu vim no mobile e trocar aqui para 32, ele não troca automaticamente. Então, se eu venho aqui e coloco 1.2 EM, 1.2, e no mobile vim aqui colocar, sei lá, 24, ele já vai funcionar automaticamente. Então, se aqui tivesse, por exemplo, 56, eu teria que trocar também aqui. Basicamente, eu faço aqui para reduzir a quantidade de troca de tamanho de linha, reduzindo também a quantidade de CSS. Claro que isso é um pouco insignificante, mas no longo prazo você edita menos o site quando você vai para o mobile, basicamente. Aqui eu vou diminuir um pouquinho o tamanho, então vou colocar personalizado e vou colocar em porcentagem de 70%, para ele não ficar do mesmo tamanho aqui do título. Bom, agora a gente vai fazer a parte da imagem destacada, que é basicamente, se eu vim aqui na pré-visualização, basicamente a imagem destacada é essa imagem que fica no post de uma forma destacada. Então a gente vai vir aqui e adicionar essa imagem. Vou vir aqui no container geral, vou adicionar uma imagem. Nesse container geral, eu vou colocar uma distância de 80 pixels de todas as informações, então ele vai ficar 80 pixels para cima. Aqui na imagem eu vou colocar a largura de 100%. E na altura, eu vou botar uma altura pré-definida de 500 pixels. Aqui em ajuste do objeto, eu vou colocar cobertura, para a imagem não distorcer. Se vocês perceberem, se ficar aqui em preencher, a imagem distorce. Então eu vou colocar aqui em cobertura. Em conteúdo, eu vou vir aqui, deletar a imagem, tag dinâmica, e eu vou colocar imagem destacada, que é esse primeiro aqui. Então ele já puxa a imagem destacada do post automaticamente. Aqui em resolução da imagem eu vou colocar completo, para ele usar a resolução máxima da imagem. E aqui em raio da borda eu vou colocar 20 pixels. Então ele já fica com o raio da borda personalizado. Agora eu vou colocar a parte em que fica o conteúdo do post. Então eu vou vir aqui, adicionar um novo, vai chamar conteúdo, e a gente vai adicionar duas coisas. Primeiro, a gente vai vir aqui na parte de widget e a gente vai adicionar esse post content. Aqui no post content eu vou colocar a cor branca, porque ele tem que ser bem fácil de visualizar. Vou colocar para a esquerda.
Vou botar a altura da linha em 18 pixels, porque eu gosto que ele facilite a visualização do texto. E aqui eu vou botar uma distância de 1.6 pixels, para ficar muito fácil a leitura. Aqui na parte do post você tem que entender que quanto mais fácil a leitura, mais interessante para o usuário. Voltando para o container de conteúdo, eu vou colocar como encaixotado também. E vou colocar a largura de 956 pixels para centralizar essa parte do conteúdo. Porém, eu vou adicionar mais uma informação, que é basicamente a parte de compartilhar. Então, se eu vim aqui e botar share buttons, a gente consegue colocar a parte de compartilhar conteúdos. No meu caso, eu vou deixar na parte de cima e vou botar a linha horizontal. Vou vir aqui e colocar uma distância entre o conteúdo e os botões de compartilhamento de 48 pixels. Nos botões de compartilhamento, a gente vai editar eles de uma forma bem simples. A gente vai remover os labels, então vai ficar apenas os ícones. A gente vai colocar minimal. Eu vou deixar aqui em rounded, que é basicamente redondo. Em coluna, eu vou deixar apenas 1. E o target URL a gente vai botar content page. Aqui na parte de cima, a gente vai selecionar as redes sociais que a gente quer que a pessoa possa compartilhar. No meu caso, vai ser Facebook. Então aqui já está certo. Twitter, que no caso é X agora, e LinkedIn. Vai ser esses três que a gente vai utilizar. Eu vou botar até o X aqui para cima. Agora a gente vai ajustar esse erro que está dando, porque basicamente o texto está espremendo essa parte do conteúdo. A gente vai vir aqui na parte do Custom CSS, a gente vai botar Selector, Min, Width de 48 pixels, por enquanto. Na verdade a gente pode diminuir um pouco, porque tem um tamanhozinho aqui sobrando, então a gente vai botar 44 pixels. A gente vai fechar aqui com ponto e vírgula, para não bugar outros CSS do site. E a gente vai vir aqui em estilo e vai fazer de uma forma bem simples. A gente vai vir aqui customizar. A cor primária eu vou deixar como transparente, que é basicamente a cor do fundo. E a cor do ícone eu vou deixar em branco. No hover, eu vou botar aqui em branco e vou deixar em 10%. Então o hover basicamente vai só ativar um pouquinho o fundo, deixando bem minimalista. Eu vou deixar 0.5, que eu acho que fica um pouco mais minimalista. Exatamente. Então se eu vim aqui, ó, os hovers são bem minimalistas mesmo. A gente consegue também trocar a cor aqui se vocês quiserem, mas no meu caso eu não vou trocar essa segunda cor aqui. Aqui em Button Size eu vou deixar dessa forma. Os ícones, se vocês quiserem aumentar um pouco, eu recomendaria deixar com PX aqui e colocar 24 pixels de ícone, que eu acho que já fica interessante. 20 eu acho que já fica bom aqui para essa composição. A gente vai fazer uma animação bem interessante nesses ícones. A gente vai vir aqui em conteúdo, alinhar ao topo, para os ícones ficarem do tamanho automático. A gente vai vir agora nos ícones aqui, vai clicar em avançado, efeitos de movimento. A gente vai aqui na parte do stick e vai colocar topo. Em stick offset a gente vai botar 120 pixels e stay in column, que é basicamente para ele ficar dentro da coluna. O que faz essa animação? Basicamente, agora ele acompanha o rolar da tela, né? E isso fica muito interessante. Ele fica muito bonito aqui em cima. Agora o que a gente vai fazer? A gente basicamente vai colocar os cards aqui de recomendação embaixo. Como que eu faço isso? Como nesse site em si a gente já tem cards, o que a gente vai fazer? A gente basicamente vai editar aqui com o elemento a tela inicial e vai copiar esses cards. Então eu vou vir aqui. Como esse card foi feito com loop, que eu ensinei no vídeo passado, eu recomendo que vocês vão lá dar uma olhada para ver como é que a gente faz esse card totalmente personalizado. Vou copiar ele, eu vou vir aqui nessa seção e criar uma nova. Então eu vou vir aqui, criar uma seção nova, com 120 pixels para baixo e 24 pixels para as laterais. E vou colar aqueles cards que a gente acabou de copiar. Porém aqui é diferente, ele não é para ser uma listagem, então eu vou colocar apenas 3. A gente vai vir em paginação e vai remover. E aqui em query a gente vai colocar relacionados, que é esse related. E aqui em fallback eu coloco recent posts. A gente vai clicar aqui em publicar. Agora a gente vai vir aqui na página de blog para visualizar como ficou essa página interna. Então vou dar um F11 aqui para a gente conseguir visualizar da melhor forma possível. Vou clicar num post aqui, que é esse post fixado. Bom, a gente já tem o resultado que a gente queria, que é uma página de post super clean, que fica super simples a gente visualizar o conteúdo. Então, basicamente aqui em cima tem as informações iniciais, que é a categoria do post e a data de criação. Aqui tem a parte do título do post, o resumo, a imagem destacada, que ficou muito interessante. Se a gente deixa com a altura fixada, fica muito mais bonito e ela não ocupa muito o tamanho da tela. E logo aqui embaixo
tem a parte dos ícones de compartilhamento e o conteúdo desse post. E se eu venho aqui para baixo, os ícones seguem com o scroll. Isso fica muito bonito. Aqui embaixo tem os posts relacionados, que são posts parecidos com esse post inicial, por isso que se chamam posts relacionados. Então a pessoa pode ver posts da mesma categoria, posts que fazem parte desse conteúdo, então tem alguma coisa parecida. Por isso que se chamam posts relacionados. A pessoa já pode vir aqui e clicar em abrir outro. Então aqui já tem outro post para a gente visualizar. Porém esse post aqui não tem conteúdo, eu só fiz conteúdo nesse primeiro post para mostrar para vocês como funciona essa parte de conteúdo. Essa parte aqui de ícones de compartilhamento, vou remover aqui do F11, eu vou mostrar para vocês como funciona. Se eu venho aqui e clico em compartilhar, por exemplo, com o LinkedIn, ele vai abrir um pop-up do LinkedIn, já com a minha conta aberta, e ele vai carregar uma pré-visualização, que é basicamente uma pré-visualização do post que a gente acabou de fazer. Então, se eu venho aqui, por exemplo, compartilho com outra rede social, ela vai funcionar da mesma forma. Eu só tenho o LinkedIn, então só vou mostrar o LinkedIn para vocês. Mas se vocês colocarem o WhatsApp, se colocarem qualquer outra rede social aqui, ela vai funcionar da melhor forma. Então agora vamos fazer a parte mobile dessa single do post. Então a gente vai vir aqui no notebook, ainda continua muito bom. Na parte do tablet, eu acho que já dá para reduzir um pouco o tamanho do título, vou botar 40 pixels. Vou vir aqui em informações gerais e diminuir 600 pixels, eu acho que já tá bom. A largura do conteúdo, então ele não vai passar de 600. Aqui embaixo não precisa alterar nada. Agora na versão mobile, a gente vai fazer algumas alterações. Bom, primeiro a gente vai começar de cima para baixo. Então a gente vai deixar com 24 pixels, eu acho que já fica um tamanho legal. Aqui a gente vai colocar em 100%, anteriormente a gente tinha colocado em 70%. Aqui na parte da imagem, o que eu vou fazer? Eu vou remover a altura, então vai ficar com alto, que basicamente vai ficar do tamanho da imagem do post. Agora aqui na parte do conteúdo, eu vou continuar deixando ele do lado, porém, esse cardzinho aqui eu vou reduzir um pouco, então eu vou diminuir um pouquinho o icon size para 24 pixels. Vou diminuir um pouco o button size para, sei lá, 0.6. E a gente vai criar uma linha agora de Media Query, que a gente basicamente vai colocar esse CSS que vai estar aqui na descrição, que é esse CSS aqui, que é o CSS de @media, e a gente vai colocar a largura máxima de 767 para funcionar apenas no mobile. Então a gente vai vir aqui, vai copiar esse título aqui, esse texto aqui de cima, vai colocar o CSS aqui embaixo, vai botar, sei lá, 28 pixels. Eu acho que é o tamanho desses ícones agora. Vou vir aqui e vou colocar agora 24 a distância, e vindo aqui no texto vou colocar 16 pixels de tamanho de fonte. Vai funcionar da mesma forma e vai ficar dessa forma aqui. Basicamente o texto à direita e os botões de compartilhamento na esquerda. Aqui na parte do conteúdo relacionado a gente não vai alterar nada, ele já está funcionando perfeitamente. A gente só vai alterar mais uma coisa, que é basicamente a distância do conteúdo. Então eu vou vir aqui e vou colocar 40 pixels. Então acho que já fica uma distância mais interessante para todo o conteúdo. E basicamente vai ficar dessa forma. E agora aqui em cima no título a gente vai fazer uma alteração para deixar com 16 pixels de distância. Eu acho que 12 fica melhor. E agora a gente vem aqui no canto superior direito e clica em publicar. E a gente conseguiu fazer uma tela de post super personalizada, que funciona da melhor forma possível, que vai funcionar muito bem para as pessoas que querem ler um conteúdo de qualidade e precisam de uma tela mais clean. Então, Web Designer, a gente acabou de finalizar a página de single do nosso post. Agora a gente vai se preocupar com outra parte muito importante do nosso blog, que é a parte de pesquisa. Então, nessa próxima parte, eu vou ensinar para vocês como fazer o botão de pesquisa e também como fazer a página onde comporta o resultado dessa pesquisa. Então, vamos para a próxima parte. Então, aqui na minha tela, a primeira coisa que a gente vai fazer é a barra de pesquisa, porque se não tiver a barra de pesquisa, não tem como pesquisar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar o melhor lugar para fazer isso. No meu caso, como esse site é um blog, eu vou colocar aqui no header, na parte direita. Então vamos lá editar o nosso header. Para editar o header é bem simples, eu vou vir aqui. Esse header já está como modelo para ser exibido em todas as páginas, então eu vou vir aqui e vou editar com elemento. Então a gente vai colocar a barra de pesquisa aqui na direita. Basicamente, como o header já está desenvolvido, ele já está pensado para jogar a barra para a direita, então se eu vir aqui e pesquisar, literalmente pesquisar, ele vai aparecer a barra de pesquisa. Então eu posso vir aqui e colocar no nosso header.
Bom, a barra de pesquisa já apareceu e a gente vai entender como ela funciona. Basicamente, a gente vai simplesmente só mexer nessa parte aqui de cima. Esses outros aqui de baixo são para fazer uma barra de pesquisa com o resultado que já apareça aqui. E não é o nosso caso, a gente quer fazer uma barra de pesquisa que leve a gente para a página de pesquisa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar as informações. Eu vou vir aqui na parte de cima e colocar espaço reservado, que é basicamente o placeholder, é onde que a gente vai trocar esse texto aqui. Nessa parte de ícone, é para colocar um ícone ao lado esquerdo desse texto, que não é o caso, eu não quero botar ícone nenhum ali na esquerda, então eu vou pular. Aqui em auto preenchimento, você pode colocar sim, mas no meu caso eu vou deixar como não, porque esse auto preenchimento nem funciona direito. Aqui na parte de limpar, é o ícone que aparece após eu pesquisar alguma coisa. Eu vou manter esse ícone de X para, quando eu clicar nele, ele limpar a barra de pesquisa. Aqui no espaço de enviar, tem duas coisas que a gente vai alterar, que é aqui na parte de gatilho, a gente pode colocar entre o Submit Button, que é esse botão, e a tecla Enter, eu vou deixar em ambos. Aqui em texto, eu vou deletar todo o texto. E aqui em ícone, eu vou adicionar um ícone que eu já tenho aqui, que é um ícone de pesquisa. Bom, na estilização, o que a gente vai fazer? Eu tenho um CSS que eu deixei aqui na descrição, então você vai pegar esse CSS e colocar aqui na parte do CSS personalizado, que basicamente já estiliza um pouco, porém a gente vai ainda ter que mexer em algumas coisas. Esse CSS deixa uma barra de pesquisa um pouco mais minimalista e arredondada. Você pode alterar algumas coisas, como remover o arredondamento se você quiser, mas no meu caso eu vou deixar dessa forma. Você pode trocar também as cores de backgrounds e coisas desse tipo. A gente vai vir aqui em estilo e agora a gente vai editar de cima para baixo. Em tipografia eu vou deixar com 16 pixels, o peso de 400, que é o peso normal, e 1.2 em de altura. Bom, aqui embaixo a gente vai trocar a cor do background para transparente, então eu vou arrastar aqui para baixo e vou arrastar aqui também para nada, para ficar 0000. Aqui em texto a gente vai colocar a cor branca, né? No meu caso vai ser branco porque é um site com tema escuro. Aqui em cor de espaço reservado é a cor do placeholder, então a gente vai colocar uma cor um pouquinho mais escura, então a gente vai botar o white 5 aqui no meu caso. Então quando eu pesquiso ele fica branco, só que aqui ele buga e ele bota outra cor, mas se eu vir aqui em publicar e testar, a cor fica branca. É só realmente aqui no Elementor que é um pouco bugado. A gente vai vir agora aqui e remover essa borda, então eu vou vir aqui e colocar nenhum. Então já está pronta aqui essa parte. Mais uma coisa que a gente vai fazer é vir aqui em espaço entre a entrada e o botão. Então a gente vai colocar em 0 para ficar bem próximo. Aqui a gente não consegue visualizar até porque está com borda transparente. Aqui em limpar a gente vai colocar o tamanho do ícone em 12 pixels e a cor white 5, que é a mesma cor do placeholder. Agora a gente vai vir aqui no botão de enviar e a gente vai alterar algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai fazer com base nesse CSS que eu mandei é espaço entre texto e ícone, a gente vai colocar 0. O tamanho do ícone eu vou deixar 24, para ser um ícone um pouquinho maior. E a cor do fundo a gente vai alterar para branco. Então eu vim aqui, tipo de plano de fundo, a gente vai colocar clássico e a cor branca. Então vai ficar dessa forma aqui a minha barra de pesquisa. Ela ficou bem clean na forma da identidade visual desse site, então ela já consegue contrastar com o resto do site. Se vocês quiserem também, vocês podem diminuir um pouquinho o tamanho dela. Eu vou deixar aqui, por exemplo, em largura total e vou colocar o tamanho de 300 pixels, por exemplo. Você pode aumentar ou diminuir. Eu vou deixar em, por exemplo, 240. 240 pixels já está interessante. Vou deixar dessa forma, publicar, e a gente finalizou a barra de pesquisa. Então se eu vim aqui pesquisar alguma coisa, por exemplo, vou pesquisar aqui UX, ele já vai pesquisar e vai jogar para uma página que está horripilante, mas a gente vai editar essa página agora. Para editar essa página é super simples. A gente vai vir aqui em modelos, né? Você vai vir na parte de modelos, adicionar novo, a gente vai selecionar o tipo desse modelo e vai colocar resultado de pesquisa. A gente vai botar resultado de pesquisa como o nome da página. A gente vai criar esse modelo. Pronto. A primeira coisa que eu gosto de fazer é já publicar para alterar a página. Então eu vou vir aqui, publicar, e a gente vai colocar as condições. Então a gente vai add conditions e a gente vai colocar aqui como search results, que é basicamente resultado de pesquisa. A gente vai salvar e fechar. Então se eu vim aqui na página de resultado de pesquisa e pesquisar alguma coisa, ele já vai aparecer a página que eu coloquei, que é basicamente a página em branco, mas é basicamente isso. Bom, para estilizar essa página, eu vou fazer algumas coisas. Primeiramente, eu vou fazer aqui a parte do Hero, que é a parte da primeira dobra. Então, a gente vai criar essa primeira dobra. Eu vou vir aqui, colocar com Flexbox. Eu vou colocar com 40 de padding para cima,
24 nas laterais e para baixo eu vou deixar em 0, porque aqui vai vir o resultado da pesquisa. Agora eu vou vir aqui em adicionar elemento, vou colocar um container interno. Por quê? Porque essa é a estilização do meu site, você pode fazer da forma que você quiser. E a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar duas coisas. A primeira coisa vai ser um título, que eu já vou deixar em branco, que é a cor do site. E a segunda coisa vai ser um botão. Então vai ficar esses dois aqui. Agora a gente vai mexer nesse container geral, a gente vai centralizar tudo. Vai deixar um 24px para as laterais e 64 para cima e 64 para baixo. Vou vir aqui em estilo, borda 24 pixels. Vou também colocar um tipo de borda de sólido, 1 pixel de largura. E vou colocar a cor Dark 3. Aqui em Background eu vou colocar a cor Dark 2. Então vai ficar dessa mesma forma que está no menu de cima. Outra coisa que eu vou fazer é estilizar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou botar Home. E vou também colocar um ícone de Home. Então eu vim aqui, Home. Vou colocar uma casinha bem simples. E vou colocar o link da Home. Para colocar o link da Home é super simples. Eu vou vir aqui em Tag Dinâmica e vou colocar o URL do site. A distância eu vou botar de 8 pixels. Aqui eu vou remover o preenchimento e também vou remover o background. Eu vou vir aqui e colocar transparente. Na cor do texto eu vou deixar um branco 5 e no hover eu vou deixar branco total, então vai ter o hoverzinho. No bloco geral eu vou colocar 16 px de distância. Na verdade eu vou reduzir um pouco, acho que 12 já faz mais sentido. E aqui a gente vai colocar onde fica o texto do resultado de pesquisa, quando eu pesquiso alguma coisa. Primeiramente eu vou colocar aqui 32 pixels e aqui em altura eu vou colocar 1.4 em. Em largura eu vou deixar 400 e vou deixar centralizado. A gente vai vir aqui em conteúdo e vai colocar a tag dinâmica de título do arquivo. Então você vai vir aqui, vai estar escrito resultado da pesquisa por e tal, que vai ser a pesquisa que a gente vai colocar. Então eu vou vir aqui e publicar. Se eu vir aqui e dar um refresh nessa página, tá. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os cards aqui abaixo. O que eu vou fazer? Eu vou copiar os mesmos cards que tem na home. Então eu vim aqui na parte de páginas e vou editar o Elementor a home. Vou vir aqui na home, vou pegar o container onde tem esses cards e vou colar aqui no resultado de pesquisa. Então ele já está aqui. Porém, se eu publicar, ele vai funcionar de uma forma errada. Então, por exemplo, vou pesquisar aqui dicas. Só esse daqui tem escrito dicas, mas está aparecendo todos. Por quê? Porque a gente não está filtrando pela consulta atual, e sim por todos os posts. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir aqui em resultado de pesquisa, vai clicar onde ficam os loops dos posts, a gente vai vir em consulta e vai colocar consulta atual. Então já está funcionando perfeitamente a nossa página de resultado de pesquisa. A única coisa que a gente vai fazer é a otimização para o mobile. Então vou vir aqui, no notebook está perfeito, no tablet também está perfeito. Eu acho que eu só vou reduzir um pouco aqui, talvez para 24 já, 24 pixels, e reduzir um pouco a altura para cima e para baixo. Então eu vou botar 24 nas laterais, 48 para cima e 48 para baixo. Aqui também já está funcionando perfeitamente. Então, se eu vir no mobile, a gente também vai ver funcionando. Claro, outra coisa que a gente vai ter que fazer é editar aqui também no mobile. Então, se eu vir aqui, vocês podem perceber que ficou em cima e embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter dessa forma. Eu quero que seja o mais fácil da pessoa pesquisar possível. Então eu vim aqui e mudar as bordas laterais para 24 pixels e mudar a distância também para 24. Então vai ficar assim dessa forma, 24 pixels aqui. Aqui no header eu vou tirar as partes laterais, vou deixar 12, só para ficar o mais próximo possível de cima. Então o resultado final ficou dessa forma. Pesquisei dicas, tá funcionando, tá aparecendo aqui. Se eu clicar aqui, eu volto para home. E se eu clicar no post, eu também sou redirecionado para o post. Então fica tudo funcionando perfeitamente. Então, web designer, a gente acabou de fazer a página de resultado de pesquisa. A gente agora vai seguir para a próxima parte que eu gosto de fazer, que é onde que a gente faz as páginas das categorias. Então, quando você clica em uma categoria, a gente vai ter uma página onde mostra apenas os posts daquela categoria em específico. Nessa próxima parte, eu também vou ensinar para vocês uma parte muito importante do WordPress, que é a parte de condições. Então vocês vão ficar bem atentos em questão dessa parte de condições, que eu ensino algo muito importante nessa próxima parte. Então, vamos para ela. Então, web designer, aqui na minha tela, a primeira coisa que eu gosto de fazer é verificar como está a tela de categorias atualmente. Então, eu vou clicar aqui em algum desses posts e aqui na categoria tem um link levando para essa tela de categorias. Então, eu vou clicar aqui. Atualmente, o layout está baseado no tema Hello, que é o tema que eu utilizo no site, que é um tema bem simples e ele não tem layout nenhum. O que a gente vai fazer é basicamente criar um modelo para substituir essa tela. Então a gente vai fazer a primeira coisa, que é vir aqui em modelos e adicionar um novo. A gente vai selecionar
o modelo de arquivo e a gente vai colocar o nome dele. Eu recomendo colocar um nome que lembre que esse é um modelo de arquivo e para que ele serve. Então, no meu caso, eu vou botar arquivo, categoria blog. Eu boto o que ele é e uma separação para que ele serve. Então, eu vou vir aqui e criar. Aqui já tem alguns templates, se você quiser usar algum deles, você pode usar, porém, no meu caso, eu vou criar ele do zero. Eu já tenho alguns modelos aqui no site e eu vou trazer ele para cá. O que eu vou fazer é fechar essa tela e a gente vai vir aqui no canto superior direito e publicar, já para a gente adicionar as condições, que é a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu crio um modelo, é adicionar as condições. Eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês sobre as condições e mostrar que vocês podem também fazer algumas coisas diferentes. Então, eu vou vir aqui em adicionar condições e para a gente substituir essa tela, a gente tem que fazer o quê? A gente vem aqui em condições ou a gente coloca em todos os arquivos, mas no meu caso eu quero colocar mais guiado, então eu vou colocar aqui post arquivos em categorias. Se eu colocar em todos, ele vai funcionar em todas as categorias. Então se eu vir aqui em salvar e fechar, automaticamente a tela é substituída. Eu vou mostrar para vocês também outras coisas que tem como fazer com essas condições e explicar que tem como fazer coisas totalmente diferentes, como colocar uma tela específica para cada categoria. E isso é super simples. Então, para fazer isso, a gente vai vir aqui em exibir condições. Para colocar em uma categoria específica, a gente vem aqui nesse seletor direito e a gente coloca o nome dessa categoria. Então, eu vou colocar elemento, que é uma das categorias que tem nesse site, e salvar e fechar. Então, se eu vir aqui na categoria de UX e UI e dar um F5, automaticamente não vai estar funcionando. E se eu vir aqui no site e em algum post com a categoria de Elementor, no caso esse daqui, vai estar funcionando essa categoria. Então, se você quiser criar uma página de categoria específica para cada categoria, você pode fazer dessa forma. E se você quiser criar uma página para todas e excluir apenas uma categoria, você vai fazer dessa forma aqui. Você vai vir em exibir condições. Aqui você vai clicar no xizinho para incluir todas. Você vai adicionar uma nova condição, porém você vai excluir e você vai vir aqui em categorias e vai remover, por exemplo, só para o Elementor. Então, dessa forma, vai funcionar em todas as categorias, menos no Elementor. Então, nessa daqui está funcionando e nessa daqui não está, que é a categoria de Elementor. Porém, essa minha tela de categorias vai funcionar em todas. Então, eu vou vir aqui em exibição e vou remover esse segundo aqui que eu coloquei para remover a categoria do elemento. Em questão de layout, eu vou copiar o layout da minha tela de pesquisa que vai aparecer no card aqui em cima, que eu ensino para vocês como fazer uma tela de pesquisa de blog. Então, eu vou vir aqui, vou abrir o WordPress e vou procurar o resultado de pesquisa. Vou abrir ela com elemento e vou copiar os dois componentes. Colar aqui. Bom, aqui você tem que tomar dois cuidados. Se você criar essa tela do zero, você tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, nesse título, como é que a gente vai fazer esse título? E aqui na consulta para aparecer apenas os itens que estão sendo pesquisados. Então vamos começar de cima para baixo. No título, se eu clicar aqui, eu tenho que vir aqui em tag dinâmica e colocar título do arquivo. Colocando o título do arquivo, ele vai aparecer o nome da categoria que está sendo pesquisada. Vou dar um exemplo aqui para vocês, utilizando as duas telas. Aqui aparece Elementor e aqui aparece UX e UI. Se vocês querem remover esse texto escrito categorias, é super simples. Vocês vêm aqui no título e vocês marcam como não esse incluir contexto. Então, se eu publicar aqui novamente e dar um F5 nas duas páginas, só vai aparecer apenas a categoria. Porém, eu quero que apareça o contexto dizendo que é uma categoria. Então, eu vou vir aqui e colocar sim. E automaticamente vai funcionar nos dois. Aqui embaixo, vocês têm que tomar um cuidado muito importante aqui na parte de consulta. Vocês têm que sempre colocar em consulta atual. Se vocês colocarem posts ou colocar alguma das categorias aqui, não vai funcionar. Por quê? Se eu der um F5 aqui, vai aparecer todos os posts. E no nosso caso, eu quero que apareça apenas o post que eu estou pesquisando. E o post que eu estou pesquisando é o post da categoria tal. Então eu vou vir aqui e colocar consulta atual. Colocando consulta atual, automaticamente só vai aparecer os posts com a categoria UX e UI e aqui também com a categoria elemento. Então, é basicamente assim que funciona a tela de categorias. Então, Abzar, a gente acabou de desenvolver todas as telas que precisam para o blog funcionar perfeitamente. Agora a gente vai desenvolver um componente muito importante que precisa estar em todas as páginas do nosso blog, que é o footer.
a gente vai desenvolver um footer profissional em que tem todas as partes que precisam para um footer funcionar perfeitamente. E para ele ser uma peça importante no nosso site de navegação. Então, vamos para a próxima parte. O footer fica aqui na parte de baixo do site e a ideia é o quê? É ser uma seção onde a pessoa já navegou pelo site todo e ele vai ter as informações principais e geralmente também vai ter uma navegação. Então, como é que a gente vai fazer esse footer? A gente vai vir aqui na parte de modelos. Aqui na parte de modelos, a gente vai clicar aqui na parte de cima em adicionar um novo modelo. A gente vai clicar aqui em selecionar e vai clicar em rodapé. A gente vai colocar as informações do nome. Então, a gente vai colocar aqui footer principal, que vai ser o footer principal do site. Eu gosto de deixar essas nomenclaturas bem definidas para que quando eu entrar nos modelos eu saber o que é cada coisa. Agora eu vou vir aqui e criar modelo. Aqui vai abrir um pop-up mostrando alguns exemplos de footer. Eu não vou utilizar nenhum desses exemplos, eu vou clicar aqui no X. A gente já vai começar aqui fazendo o que eu sempre faço quando eu crio um modelo, que é a parte de publicar. A gente vai clicar agora aqui em adicionar condições e a gente vai deixar em todo o site. A gente vai vir aqui agora na direita e colocar em salvar e fechar. Agora a gente vai criar a estrutura desse footer. Como é que é a estrutura dele para esse site em específico? Nesse site em específico eu quero destacar o footer. Então o footer vai ter uma cor diferente de todo o site, vai ser basicamente uma inversão. Como o site é black, eu vou deixar o footer branco. Então eu vou clicar aqui em adicionar e vou adicionar um container. Aqui eu já adicionei um container, então agora eu vou vir nesse container e colocar um estilo nele, deixando ele com a cor branca. Agora a gente vai colocar o preenchimento desse container. A gente vai vir aqui em avançado, vai colocar 24 para as laterais, 80 para baixo e 80 para cima. Bom, agora a segunda coisa que eu gosto de fazer é vir aqui em layout e colocar um espaçamento de 40 pixels. Para o footer eu acho que faz sentido, eu acho que até faz sentido um pouquinho mais. Vou deixar aqui 64. Sempre utilizando números que podem ser multiplicados por 4 para a gente manter um padrão no nosso site. Sempre utilize 24, 16, 12, 8, 4. Então, utilize essas médias de tamanho, beleza? Agora a gente vai vir aqui e adicionar o conteúdo interno. Como eu quero que esse footer seja diagramado? Eu quero que aqui na esquerda tenha a logo do site. Na direita tem uma parte de navegação e também para seguir nas redes sociais. Então, vai ter aqui a parte das categorias. Como esse site é apenas um blog, ele não tem outras páginas, vai ser apenas as categorias. E aqui vai ter um botão de siga-nos com as redes sociais padrões. Instagram, LinkedIn e YouTube. Na seção de baixo a gente vai colocar a parte de copywriting e também a parte de quem desenvolveu esse site, que no caso fomos nós. Então como é que a gente vai iniciar esse desenvolvimento? O que eu gosto de fazer é criar primeiramente toda a estrutura. Então eu vou colocar aqui o container de cima, o container de baixo, clicando no container aqui dando um Ctrl D. E entre esses dois containers eu vou colocar um divisor, que é outro componente do Elementor. Então eu vou vir aqui em adicionar, vou pesquisar divisor e vou colocar entre esses dois componentes aqui, clicando e arrastando. Nesse divisor vai ser a primeira coisa que eu vou utilizar. Eu vou vir em estilo, em espaçamento eu vou colocar 0, porque eu só quero que ele seja uma linha. E aqui na parte da cor eu vou colocar o white 4. Eu acho que o white 4 vai fazer sentido, ficou bem destacado aqui, mas não tá tão forte, né? Então eu vou deixar essa cor. Agora de cima para baixo eu vou fazer a parte aqui da navegação e depois eu vou fazer a parte de copywriting e de quem criou. Aqui na esquerda eu já tinha falado para vocês que eu ia colocar a parte da logo. Então eu vou vir aqui, vou clicar para adicionar um novo widget, eu vou colocar a imagem e vou buscar a logo aqui na galeria. Eu vou utilizar essa logo aqui em resolução da imagem, eu vou colocar completo. Aqui em estilo eu vou deixar a largura em 100%, a largura máxima também em 100%. E eu vou vir aqui em avançado e vou colocar o tamanho personalizado de 200 pixels. Então ela vai ficar com 200 pixels aqui. Eu vou vir nesse container principal e vou colocar linha horizontal para ficar o conteúdo um ao lado do outro. Na parte de justificar conteúdo eu vou colocar espaçamento entre. E aqui na parte de alinhar itens eu vou colocar início para ficar na parte de cima. Agora eu vou criar o componente onde vai comportar as duas informações de navegação, que vai ser a parte de categorias e a parte de siga. Então eu vou clicar aqui em container. Bom, o que eu vou fazer agora é colocar um tamanho para esse container de 300 pixels. Inicialmente a gente vai deixar 300 pixels. Eu vou colocar agora linha horizontal, vou colocar espaço entre e vou colocar início também. E aqui eu vou colocar uma distância de 40 pixels. No container principal também já é interessante colocar uma distância de pelo menos 64 pixels para quando for para o mobile eu não precisar alterar essa informação, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente agora vai vir aqui nesse container onde a gente vai comportar essas informações, a gente vai colocar aqui o nome de informações. Só para deixar bem alinhado aqui essa parte de conteúdo. Agora eu vou colocar duas colunas dentro dessas informações. Primeiro eu vou criar uma, depois eu só duplico. Então eu vou deixar aqui coluna e agora eu vou adicionar as informações dentro desse container. Eu vou vir aqui e vou colocar um título, vou voltar aqui no container e vou colocar uma lista
de ícones. Então vai ficar esses dois componentes. No título, eu já vou colocar as informações que eu quero colocar, que é a parte do título aqui, que vai ser categorias. Vindo aqui em estilo, eu já vou estilizar ele, vai ser 20 pixels. E aqui na parte de altura da linha, eu vou colocar aqui em EM e vou colocar 1.2, que é basicamente 120% de 20 pixels, que seria 24 pixels. De resto, eu não vou adicionar mais nenhuma informação. Você pode querer alterar mais algumas informações, isso vai com base no seu site, mas para esse site aqui eu vou deixar dessa forma, que também é com peso de 400. Eu vou alinhar à esquerda e vou deixar essa cor de preto de Dark 1 mesmo. Agora a gente vai vir aqui na coluna e colocar uma distância de 16 pixels. Agora a gente vai estilizar a parte da lista de ícones. Vindo na lista de ícones, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser deletar todos eles e tirar o ícone desse primeiro item. Agora eu vou colocar todas as categorias aqui. Então eu vou colocar o nome, vou vir aqui em tag dinâmica, URL interno, vou clicar aqui na parte de URL interno, no tipo eu vou colocar taxonomia e a gente vai pesquisar e selecionar essa categoria. Então, como aqui é Elementor, eu vou colocar Elementor. E aqui já vai ter o link pré-setado, então basicamente vai ser o link do Elementor. E agora eu vou criar todas as outras categorias aqui. Adicionamos aqui a última categoria. Agora a gente vai fazer o que? Vai ser a estilização dessa lista. A gente vai vir aqui em estilo, a gente vai colocar em espaço entre aqui 4 pixels, eu acho que 4 pixels já é o suficiente. Mas se vocês quiserem colocar 8 também não tem problema, eu vou deixar 4. Aqui na parte de alinhamento a gente vai manter, porque já fica à esquerda automaticamente. Em ícone a gente nem vai mexer, até porque nem ícone tem nessa lista. E a gente vai direto aqui para texto. O que eu vou fazer? A primeira coisa eu vou tirar um pouco do destaque, porque já tem o título aqui em cima, então eu não quero dar destaque aos textos que tem embaixo. Então eu vou colocar a cor Dark 5. Agora aqui ao passar o mouse eu vou colocar a cor Dark 1. Então ele vai ter esse hover aqui. Vou colocar a duração de 0.5, que eu acho que é uma duração boa. Agora, vindo aqui em tipografia, eu vou colocar o tamanho de 14 pixels e a altura da linha de 1.5 EM, que é basicamente 150%. Eu acredito que agora, como tem 14 pixels, eu acho que faz mais sentido deixar 8 aqui, deixando um pouco mais de distância. Eu acho que ficou um pouco legal, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou deixar dessa forma. E agora a gente vai fazer o quê? Nessa coluna, a gente vai colocar um tamanho de 120 pixels. Deixa eu ver aqui qual que faz mais sentido, 110 ou 120? 110 pixels. Eu acho que fica melhor. A gente vai duplicar essa coluna agora. E aqui nessa coluna da direita vai ser onde a gente vai colocar as redes sociais. Então a gente vai colocar o título aqui de siga-nos. Você pode colocar outro link também, como redes ou redes sociais. Você pode colocar da forma que você quiser. E aqui na parte de baixo eu vou colocar as redes sociais. Claro que eu não tenho link para todas essas redes sociais, porque esse é um projeto fictício, então eu só vou colocar aqui o nome das redes. Pronto, coloquei todas as redes. E agora a gente vai fazer a estilização aqui no container de fora. E agora a gente vai vir aqui e vai colocar o tamanho de 100, porque para ficar um pouco mais perto, 90 eu acho que é melhor, 90 pixels já é o suficiente. Vou vir nesse container de fora e aplicar, eu acho que, vamos dizer assim, 260, para ficar mais próximo um do outro. Agora a gente vai vir aqui para a parte de baixo, onde a gente vai colocar o copywriting e também o desenvolvido por. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui agora na parte desse container e vou colocar apenas 2 textos. Vou colocar aqui o primeiro. Primeiro eu vou estilizar a parte de copywriting, então eu vou pegar aqui o texto e colocar aqui. Eu gosto de deixar como um parágrafo mesmo. E a gente vai colocar as informações. Eu vou deixar Dark 5 alinhado à esquerda. Agora a gente vai vir aqui na parte da fonte e vai colocar as informações, que é 16 pixels regular, que é normal, e a altura da linha de 1.5. A gente vai vir aqui no container onde contém essas informações, vou colocar alinhado horizontalmente, espaço entre e centro. Aqui eu vou deixar uma distância de 4 pixels, que vai ser pensando quando for para o mobile. Vou vir aqui e vou duplicar. Na direita agora eu vou colocar desenvolvido por Jefferson Web Design, que é a gente que está desenvolvendo, então eu vou deixar aqui. Porém, eu vou dar um destaque nesse Jefferson Web Design, que é uma coisa que eu gosto de deixar um charme que fica em todos os sites. Para dar esse charme, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui em volta do nome, vou colocar um spam dos dois lados, vou vir aqui em avançado e a gente vai colocar um CSS personalizado. A gente vai colocar aqui selector, depois spam, porque eu só quero estilizar a parte do spam. Vou abrir chaves. Dentro desse spam, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a cor Dark 1. Então eu vou vir aqui, color, e vou colocar preto, né? Que é por 000. E vai ficar dessa forma aqui. O que eu posso fazer também é colocar um hover, mas só que no meu caso eu não vou colocar hover nenhum, porque esse site ele está totalmente minimalista. Então eu vim aqui agora e publicar, e a gente vai visualizar como ficou a versão de desktop. Eu acho que ficou muito interessante.
Basicamente tem todos os links aqui, se eu clicar ele já vai levar para a página de categoria e ele está aparecendo em todas as páginas, então eu posso vir aqui, clicar em ir para todas as outras categorias, eu posso clicar nas redes sociais, claro que eu não coloquei link, também não coloquei link aqui na parte de desenvolvido por, mas vocês também podem colocar sem problema nenhum. Agora a gente vai fazer os ajustes finais e a adaptação para o mobile. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no footer, um dos ajustes que tem que ser feito é colocar o link na logo. Para colocar o link na logo é super simples, a gente vai vir aqui em link, aí vai botar URL personalizado, tag dinâmica e o URL do site. E agora a gente vai fazer as outras configurações, que é as configurações de responsividade. Vamos vir aqui para o notebook, está funcionando perfeitamente. Esse aqui é um footer um pouco mais simples, então ele vai funcionar em grande parte das telas. No tablet, eu também vou manter dessa forma. E agora no mobile, ele vai jogar para baixo. Então como é que a gente vai fazer essa configuração aqui no mobile? Eu vou deixar centralizado e vou centralizar também os itens. Vou vir aqui, centralizar os dois. Vou vir nesse daqui agora, centralizar, vir nesse aqui também de baixo e centralizar. Então vai ficar dessa forma. Aqui na parte da imagem também tem que centralizar. A gente vai colocar aqui em coluna vertical e vai centro aqui também. Então vai ficar centralizado aqui e centralizado aqui. Vai ter a linha e a gente vai centralizar esses dois itens aqui. Eu vou também deixar centralizado o alinhamento do texto, para que, por exemplo, se a pessoa entrar com uma tela muito menor, que pode acontecer, também não quebre o texto. E vai ficar dessa forma aqui. A gente vai visualizar agora como ficou no mobile. Vou vir aqui e vou utilizar esse plugin que eu utilizo para visualizar como é que ficou as configurações do mobile. Então aqui no mobile ficou dessa forma. Basicamente tem aqui a logo em cima, a parte de categorias, a parte de siga e as informações de copywriting e de quem fez essa página. Então é isso, web designer. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo completo, onde eu ensino para vocês como fazer um blog do início ao fim, profissional, em que você vai conseguir colocar no seu portfólio, você vai conseguir colocar em sites institucionais do seu cliente e você vai ter todo o passo a passo completo para fazer um blog perfeito. Então é isso, web designer. Valeu!